Bom dia, pessoal. Deixa eu limpar, acho que a minha câmera está um pouco suja. Vamos dar aquela limpadinha. Vamos ver se melhorou. Acho que melhorou. Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos aí? Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, vamos dar início hoje na nossa webinar desta terça-feira. E lembrando vocês, né, a todos que estão participando, que será a nossa última webinar do ano aqui de 2024, e a gente vai retomar novamente depois do carnaval. Então, teremos aí um período de dezembro, janeiro, aí provavelmente fevereiro sem webinar, retornando somente, tá, pessoal, depois do carnaval. E o nosso tema de hoje é justamente falar um pouquinho sobre acessibilidade. Então, hoje a gente vai ter uma webinar um pouco diferenciada aí, porque é um tema que vocês têm no dia a dia de vocês, e a gente quer conhecer, a gente quer saber um pouquinho mais de como que as empresas estão tratando esse tema tão relevante nos dias atuais. Então, pessoal, só para lembrar a todos, ok? Hoje, então, a gente já comentou que será a nossa última webinar de 2024 e também é hoje que a gente vai sortear ao vivo aí com vocês os prêmios deste mês de novembro. Então, para quem está acompanhando, para quem se inscreveu, para quem participou, vai ter a possibilidade aí. Então, a gente tem 2 prêmios que vão sair. E, é claro, vai ficar bem a critério de vocês escolherem aí se terão 6 meses gratuito em um dos módulos ou um kit surpresa. Seguindo, vamos falar um pouquinho do que rolou nesse mês de novembro. Então, no começo do mês, a gente falou e trouxe o módulo de catering, que é um módulo de aí, eventos, né, estilo iFood. A gente também trouxe uma webinar bem relevante sobre relatórios aí, então a gente não falou só sobre os relatórios de reservas, mas também os demais relatórios que a gente tem hoje dentro do painel e que vocês acabam utilizando no dia a dia. Na semana passada, a gente teve um treinamento diferenciado com relação à configuração de grupos, então a gente mostrou para vocês aí, na prática, né, essa questão de criar, de configurar, de reestruturar, de mudar os grupos, e hoje a gente vai falar sobre acessibilidade, né, um dos temas aí que muitas empresas levam muito a sério, é um tema muito relevante hoje no dia a dia da gente, né, como que a gente está tratando, né, essa acessibilidade, como que a gente está trazendo conforto aí para esse pessoal que tem e que precisa de espaços diferenciados. Então, para seguir aqui com a nossa webinar de hoje, eu vou contar com a minha colega Jaque. Oi, Jaque, bom dia, seja bem-vinda e dá um bom dia para o pessoal. Oi, pessoal, bom dia, Ti. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem o webinar, depois eu vou passar ali o linkzinho para vocês se inscreverem, né? Afinal, hoje é dia de sorteio. Obrigado, Jaque. Então, a gente vai ter um tema bem relevante hoje com vocês, bem bacana, e é claro, a gente vai falar um pouquinho sobre essa acessibilidade assistiva, ok? Então, essa inclusão, que são pilares fundamentais em qualquer ambiente, então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Vamos mostrar também para vocês que a DeskBee também está à frente disso, e está nessa inclusão, e a gente tem tags hoje simples de serem cadastradas, a gente tem formas de tornar essa acessibilidade visível dentro do DeskBee, e também a gente tem o acesso select aí para os PCDs, né, que é uma forma também facilitada, né, de conseguir acessar e navegar dentro do aplicativo. Então, pessoal, para a gente iniciar aí o nosso tema de hoje, então vamos começar falando um pouquinho sobre, né, a transformação, a tecnologia tem transformado o nosso dia a dia, né, e a gente quer entender aí,
dentro hoje dos espaços de vocês, como é que vocês têm disponibilizado, como é que vocês têm tratado isso, né? Então, a gente sabe que a tecnologia tem esse poder hoje transformador de nos conectar. E a gente tem hoje várias, né, funcionalidades aí que podem facilitar aí auditivas, visuais, né? E a gente quer entender. Hoje, vocês, como é que vocês estão levando, como é que a empresa hoje que vocês trabalham, vocês gestores, como é que vocês têm visto isso, pessoal? Alguém quer nos trazer um pouquinho aí do dia a dia, se vocês têm, né, a espaços voltados e acessíveis aí a pessoas com PCD? Pessoal, não vamos ser tímidos, gente. A gente quer conhecer um pouquinho mais. Pergunta de novo, Tiare, desculpa. A gente quer conhecer, tá, como é que hoje vocês tratam a questão de acessibilidade, já que, né, quando a gente fala de acessibilidade, a gente também está falando de trazer, né, de não excluir ninguém hoje no dia a dia. E a gente tem vários hoje tipos, né, aí de facilidades para tornar o dia a dia das pessoas muito mais fáceis, não só para o pessoal que tem dificuldades auditivas, visuais, aquelas pessoas, né, com algum transtorno, toque. Então, como é que está sendo hoje dentro dos escritórios de vocês? Hoje a gente assim, a gente tem pouco contato com essas questões necessárias, assim, acessibilidade, pessoas que precisam de uma atenção, assim, maior, né? Eu acredito que no próximo ano a gente vai ter um trabalho maior com pessoas com necessidades especiais, até contratações também, espaços melhorados também. Uhum. Hoje isso é uma cultura que tem se levantado bastante, né? A gente vê hoje dentro do mercado de trabalho, então é difícil a gente não sair hoje e ver o quanto isso tem se tornado cada dia mais comum, né? E é claro, além de se tornar mais comum, a gente vê que também novas, né? Novas, como é que eu posso dizer? A gente tem outros tipos de transtornos, além de acessibilidades, né? Porque hoje a gente não fala só de uma pessoa que usa uma cadeira de roda, a gente não está falando só de uma pessoa que tem uma dificuldade auditiva ou visual, mas a gente também tem alguns transtornos, né? Que acabam também tendo que ter uma facilidade aí no manejo, na gestão do dia a dia. É legal saber, né? Que hoje é importante a gente também levar isso em consideração. Obrigado, Thay, aí pela palavrinha. Pessoal, mais alguém que gostaria também de nos trazer um pouquinho como é que é dentro dos escritórios de vocês? Então, vamos seguir para a próxima linha, né? Porque quando a gente fala, e hoje a gente tem aí vários meios, né, através do digital para facilitar, né? E hoje muitas empresas especializadas nisso tentam facilitar, né, melhorando o dia a dia dessas pessoas, a gente também tem que pensar na construção de não só um ambiente digital inclusivo, mas também nas ferramentas que a gente vai utilizar no dia a dia, as formas de mostrar isso também para os demais, né, dessa acessibilidade dentro das nossas empresas. Então, a acessibilidade, né, vai muito além ali só do nosso espaço físico, ele também conta aí com as ferramentas. E, com base nisso, a DeskBee também tem implementado maneiras para facilitar essa visualização, a fim, né, de não só uma identificação de pessoas com acessibilidade, mas também para a segurança dessas pessoas. Então, é muito importante
ter, né, e considerar uma linguagem clara. Então, quando a gente fala aqui dentro da DeskB, né, de que hoje a gente tem um espaço onde todo mundo realiza a sua reserva, seja da sua mesa de trabalho, seja da sua sala de reunião, é legal também a gente ter essa visualização, né, dessas pessoas com alguma necessidade, né, com algum diferencial. E através da DeskB a gente tem essa possibilidade de tornar isso visível, também tornando esses locais mais destacáveis, né, ao resto da equipe, e trazendo também uma segurança, né, porque vamos imaginar que em casos de emergência, a gente sabe através aí de uma planta que a gente tem em tempo real, onde que eu vou conseguir, então, visualizar, onde que eu vou conseguir identificar que aquelas pessoas que talvez estejam precisando de um apoio, de uma ajuda, vão estar. E é claro, né, como eu disse, a gente falando de arquitetura, a gente não tem que hoje só pensar em si no nosso espaço físico. Isso é muito importante, isso é muito fundamental, né? Uma ergonomia para esse tipo de pessoa, mas a gente também precisa identificar dentro da empresa onde essas pessoas estão para casos de emergência. Então, sempre levar isso em consideração. Seguindo com isso, como eu falei, a DeskB, então, ela buscou também trazer essa visualização, essa visibilidade aí para vocês. E dentro do painel, como vocês já sabem, a gente tem as tags. E a gente tem uma tag toda especial aí para a equipe de PCD. Então, vocês podem adicionar essas tags aos colaboradores de vocês, aos usuários, tornando ela visível, que vai ficar visualizada aí na planta. Então, a pessoa está no espaço, a gente tem essa facilidade de poder saber onde ela está, de poder identificar, então, qual que é o espaço dela. É claro que na planta a gente pode demarcar a região, fazer, mas também através do painel, através das ferramentas que a gente tem dentro da DeskB, eu posso não só taguear, né, fazer essa identificação visual diferenciada, como a gente também pode realizar atribuições, né, tornando aqueles espaços diferenciados aí para esse pessoal também fixo e de visualização, né, identificação, ponto fixo aí para todo o restante da nossa equipe. Então, através disso, vamos falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês dentro do painel como que a gente consegue trabalhar, como que a gente consegue ter isso, que são as tags públicas ou privadas. A visualização, então, através dos filtros, então, uma vez que a gente tagueia isso, como é que isso é visualizado, qual é a visão que o resto da equipe de vocês vai ter, como que a gente pode tornar, talvez, um ambiente que a gente hoje dentro da empresa está tornando um espaço acessível, está tornando ali um espaço que é de exclusividade aí para uma pessoa com uma deficiência auditiva, visual, para um cadeirante, já que a gente sabe que são módulos diferenciados, e a gente está falando aqui de uma mesa um pouco mais alta, uma mesa um pouco mais baixa, né? A gente está falando de equipamentos diferenciados, porque quando a gente falar de visual, né, a gente vai ter talvez um teclado diferenciado. Quando a gente falar de auditivo, a gente tem algumas ferramentas a mais ali, né, então como que a gente consegue, através do painel, tornar esses ambientes aí mais visíveis, transformando também essa visualização para os nossos usuários. E é claro, facilidade através disso, uma vez que a gente faz uma tag, uma vez que a gente faz uma atribuição, de, é claro, conseguir visualizar através dos relatórios o tempo de utilização desses espaços e a gente ter esses pontos fixos. Então, pessoal, passando para dentro do nosso painel, vocês que são gestores já sabem, né? A gente tem aqui a nossa tela, a gente tem aqui os nossos usuários, então tenho cadastrados e facilmente, então, eu posso criar, então, ó, essa vinculação de PCD para aquelas pessoas com uma necessidade diferenciadas. Então, vamos lá. A tag do PCD, assim como a tag do brigadista, são duas tags
totalmente diferenciadas e que elas têm o objetivo mesmo de se destacar em relação às demais. Então, aqui, ó, elas já são pré-definidas, então, se a gente descer aqui nas nossas configurações, ó, a gente vai ter elas já pré-definidas e com um diferencial, né? Vermelho do brigadista, então ele vai ter esse ícone da chama, e a gente tem do PCD, que é o diferencial, essa corzinha azul, né, com essa inclusão, uma pessoinha ali, que a ideia é justamente ter essa inclusão e tornar essa tag até mais chamativa que demais outras que vocês acabem criando. Então, por elas já estarem aqui pré-definidas, fixas, fica muito simples da gente fazer essa associação. Então, através do usuário, pessoal, eu consigo identificar aquelas pessoas que tenham, né, uma inclusão diferenciada, e através disso, ó, cliquei, eu tenho atribuição de tag, ou é claro, posso vir aqui no editar usuário e eu também tenho essa possibilidade de fazer essa inclusão. Então, temos aqui 2 meios, posso clicar aqui, vou adicionar, e é claro, digitei aqui a primeira letra que seja, ou toda, e eu já posso selecionar e vou atribuir, tá? E aí, é claro, a gente tem, então, essa visualização, a gente tem essa atribuição. Então, pelo painel, vocês sempre, na tela de usuário, vocês vão conseguir visualizar. E lembra que eu comentei com vocês, isso vai também facilitar na relação de relatórios. Então, as tags, elas estão aqui no nosso canto, me possibilitando gerar relatórios exatamente de pessoas com acessibilidades diferenciadas. Então, elas estão já no ponto, né, do topo aqui, porque são 2 pré-definidas. Cliquei, ó, busquei, ele vai puxar, então, ele vai trazer esse relatório para vocês, permitindo assim, é claro, que a gente possa, então, identificar os locais que foram reservados, então, por essas pessoas. Reforçando que, uma vez que a gente faz essa vinculação, né, Tchare, essa pessoa é uma pessoa que pode acessar qualquer ambiente, a gente não tem, né, ou todos os espaços são de fácil acesso para ela, a gente pode ser só o tagueamento, né? Esse tagueamento, pessoal, uma vez que a gente realiza, ele fica bem visível, né, dentro do nosso painel de gestão. Então, toda e qualquer reserva que essa pessoa, ela venha a realizar lá no aplicativo, então, os demais vão conseguir visualizar. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, a M, né, que a gente acabou criando e associando a tag a ela, né, selecionei o espaço que ela deseja reservar, então, ó, selecionei, reservei, tá? Aqui, como a gente tá, pessoal, lembra que a gente tá fazendo a reserva em tempo real, então, eu vou ter que incluir o meu horário, que eu vou estar ali, e ok, eu fiz, realizei aqui a minha reserva. Para os demais, então, colaboradores, sempre que eles acabarem indo reservar, ou que é claro, né, vou buscar um espaço para ser reservado, vai ficar muito fácil de ter essa visualização. Então, vamos pegar para o dia de hoje, ó, 10h30 até as 18h. Vou trocar planta aqui, tá? Deixa eu pegar outra unidade. Tá? Então, ó, fica muito fácil de ter essa visualização, né? Então, pela planta, toda vez que uma pessoa com uma acessibilidade diferenciada efetua a reserva, tem a sua tag associada ao seu usuário, a gente vai ter essa visualização, então fica fácil, né? Vai estar sempre juntamente o ícone, ó, então eu consigo também visualizar, e é claro,
Tchare, como que os demais conseguem, né? Vamos dizer que a gente não tenha aqui uma reserva, como que eu posso ver dentro da minha empresa, né? Quais são as pessoas que têm uma acessibilidade diferenciada? Então, é claro que através do nosso localizar, fica muito fácil também da gente identificar isso. E através dos filtros, pessoal, eu posso filtrar e olhar, visualizar somente aquelas pessoas, né, que estão tagueadas, olhar as reservas dela. E aqui a gente está falando, é claro que só da tag. Trazendo um pouquinho das tags aqui para vocês, a gente já falou um pouquinho mais sobre as tags em outras reuniões, eu queria entender se vocês já utilizam das tags, se vocês já têm aplicado as tags aí, seja uma tag de PCD, ou seja uma outra tag de brigadista, dentro aí dos escritórios e das empresas de vocês, pessoal. Alguém pode compartilhar conosco se já utiliza dessas tags? Oi, Pri, bom dia. Oi, Tchare, bom dia. Aqui na ClickBus, a gente utiliza as tags de brigadista, então temos 2 aqui, e como foi algo que teve bastante movimento, impacto, foi bem divulgado, uma coisa bem bacana, então a gente deixou também, porque preciso ressaltar que a ClickBus é uma empresa 100% remota, então eu tenho poucas pessoas, e aí quando esse pessoal vem, é importante ter, até para as pessoas terem uma visibilidade de quem são, né, os nossos brigadistas. Quanto ao PCD, eu só tenho uma pessoa, essa pessoa não vem sempre, então, assim, é só uma questão mesmo de mobilidade reduzida, então não precisei fazer nada no escritório, mas eu também coloquei a tag para dar só um direcionamento, né, se alguém precisar, ou meus espaços aqui que, às vezes, uma mesa para 2 pessoas, então as pessoas também, né, verificar, identificar, e até a pessoa, né, se sentir bacana, se sentir bem, de falar, não, eu quero reservar esse espaço, ou não, não quero. Então eu coloquei mais nesse sentido para as pessoas se entenderem e identificar se seria um bom local para ficar ou não, e até a própria pessoa mesmo. É mais nesse sentido que a gente fez aqui. E por enquanto só utilizo esses, mas eu vi que tem mais lá que são bem legais, né? Então, é bem legal isso, né, Pri, porque a gente também tem aquele cuidado, né, de fazer não só a inclusão, mas a tag do PCD, ela é um ponto de visibilidade também para a equipe de brigadistas, né, porque quando a gente fala hoje, as empresas optam muito por essa questão de segurança, de bem-estar dos nossos colaboradores no dia a dia, e isso dá essa visibilidade também para os seus brigadistas, apesar de ser, né, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, isso é muito importante, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só do cadeirante, a gente está falando hoje de um mercado que traz muitas pessoas já que se aposentaram também para dentro aí do mercado de trabalho, e que essas pessoas também, elas já têm uma acessibilidade mais reduzida, tem que ter um ponto de cuidado diferenciado. Então, isso é muito bacana de ver esse cuidado, porque gera também, para quem está trabalhando, aquele cuidado, aquele carinho que a empresa tem, né, de também destacar essas pessoas, levando sempre em consideração o bem-estar delas. E isso é bem legal. Então, a gente não tem só a tag, né, Pri? A gente tem, como eu falei, possibilidades, então, de identificar, trazer visualmente para o colaborador a visibilidade de pontos de reservas que têm equipamentos diferenciados. Então, pessoal, através do mapeamento a gente vai conseguir gerar isso, então isso é muito legal. Eu posso também, se for um ponto fixo, se eu tenho alguém que tem realmente uma mesa que vai ser diferenciada, eu posso tornar aquela mesa exclusivamente daquela pessoa através da atribuição, que a gente também fala bastante, né, quando a gente dá o treinamento. Então, Pri, muito obrigado, bem legal saber que a Clique aí tem, né, uma pessoa com um diferencial aí, e é legal saber que isso também traz um diferencial dentro da empresa. Sim. Obrigado, Pri. Mais alguém, pessoal? Seguindo, e daí com base aqui na conversa que a gente teve, né, Pri, bem legal trazer essa questão, então, de que
além da gente ter o tagueamento, né, vou criar uma tag, vou mostrar para o resto da minha equipe, vou destacar por cuidado, a gente também tem as questões de mapeamento que trazem a informação. Então, Tchare, quero poder, então, destacar que algumas mesas, elas têm algum equipamento diferenciado, eu quero poder mostrar, então, que algumas posições, elas precisam ter alguns equipamentos, né, conscientizar a equipe. Então, gente, fica muito fácil, é muito simples, porque a gente conta não só com questões de filtros, tá? Lembrando a todos que quando a gente fala dos filtros, eles lembram que podem ser criados. Então, aqui eu preciso ter um fone, né, que vai ser um fone diferenciado, eu preciso ter um teclado, eu preciso ter um monitor duplo para facilitar. Então, a gente consegue configurar esses filtros, permitindo, então, que a gente coloque, né? Então, estou colocando aqui, estou informando esses filtros diferenciados, né? Então, posso fazer isso, tá? Então, vou colocar aqui para vocês verificarem, vamos lá, pegar os filtros, tá? Vou colocar aqui fone, monitor e um teclado, né? Porque a gente está falando de 4 posições que elas vão ser, então, diferenciadas, tá? E é claro, lembra que a gente também pode não só configurar isso, mas também criar uma mensagem, criar um termo diferenciado. Então, eu posso vir aqui, ó, criar um setor, que é um PCD, tá? Que vai me permitir, através desta configuração, também criar aqui, pessoal, nas configurações, um termo exclusivamente para a nossa equipe de PCD ou para qualquer outra pessoa, mesmo que essas mesas estejam disponíveis para que qualquer usuário possa reservar, eu posso destacar essa informação, incluindo esses filtros, criando esse setor e através disso aqui, ó, criando um termo específico ali que, né, levar sempre em consideração, né, porque aqui a gente vai ter, ó, eu tenho ali ó, o PCD que a gente criou, então eu vou criar aqui uma mensagem diferenciada para essas posições, tá? Que vão ser, ó, levar em consideração que são áreas exclusivas para PCD. Então, vocês podem, conseguem, entendeu? Criar, concordo, ó. Criar, então, aqui uma mensagem diferenciada, que no momento que seja reservado, eu consiga. Tiara, eu tenho uma mesa que ela é um pouco mais baixa, porque a gente está falando de uma pessoa que é um cadeirante, e eu vou precisar, então, que seja uma mesa diferenciada. Lembra que a gente tem a famosa atribuição? Então, a gente também consegue destacar isso, tá? Deixa eu só remover isso aqui para gente. Sim, tenho certeza. Ok. Tá? E eu posso aqui, pessoal, também criar essa atribuição, né? Permitindo, então, destacar que, além dela ser uma mesa diferenciada, que ela tem uma mensagem diferenciada, ela é exclusivamente de acesso, de reserva, somente, né, àquela pessoa, né, atribuir essa opção. E aí, é claro, no momento que a gente cria, que a gente faz essa configuração, a gente torna também dentro lá do aplicativo, isso mais visível, né, isso mais destacado, e aí, é claro, a gente tem aqui, ó, o Eduardo, né, a gente tem a informação de que dentro dessa área a gente tem teclado, monitor, tem fone, né, se eu for fazer a reserva aqui, ó, vamos escolher um horário, eu vou ter, então, aquela mensagem que a gente acabou configurando, criando, que ela vai ser diferenciada, né? Então, através das configurações dentro do DeskB, eu consigo facilmente criar destaques. Tá? Então, eu posso, com certeza, configurar destaques. Ó, o número 11 não tinha, ele não mostra, ele não vai, então, apresentar a mesma mensagem que a gente, é claro,
configurou para aqueles espaços que a gente destacou. E quando a gente fala, né, disso, através das ferramentas eu posso, mas eu também, através da planta, da humanização, do 3D, a gente também consegue tornar isso mais visível, a gente pode fazer uma área destacada. Então, há várias maneiras, então, da gente tornar isso sempre mais destacável, né, tornando também visível. E aí, quando a gente fala de PCD, de brigadista, ou até mesmo de atribuição, lembrem-se sempre que isso, pessoal, fica disponível, fica visível, então, dentro do localizar, para qualquer colaborador da empresa poder visualizar, poder buscar, poder ver. Então, a gente tem brigadista, tem PCD, a gente tem, é claro, outras tags que sejam criadas, então fica muito fácil, das vezes, o teu próprio brigadista, aquele setor ali, né, de socorrista, o que for, segurança do trabalho, de ter a visualização de quem são as pessoas que têm esse diferencial, então isso torna também para a tua equipe aí de segurança essa visibilidade, essa noção, podendo, é claro, também, através das plantas, né, ter também a visualização, porque a gente tem a planta em tempo real, real time, e vai mostrar isso também para a tua equipe de brigadista, para os teus socorristas. Então, para o teu pessoal, fica muito mais fácil também de fazer essa identificação. Então, quando a gente fala, pessoal, da acessibilidade, a gente pode e consegue ver, né, que a DeskBee, ela também busca trazer esse conforto aí, apresentar esse conforto no dia a dia de vocês. E é claro que a gente está mostrando aqui as ferramentas, a gente está falando de ferramentas que são configuradas aí por vocês, gestores. Mas buscando isso, a DeskBee também busca aí uma navegação mais intuitiva, né, e acessível. Então, através aí do teclado, os seus colaboradores com acessibilidade diferenciada, ou até mesmo a gente no dia a dia, tem a facilidade, tá, pessoal, através do tab, de fazer a navegação. Então, se vocês quiserem testar agora em tempo real, pessoal, é só acessar ali o app, vou entrar no app, vou clicar aqui no tab, ó, então vamos lá, vou clicar no tab, ó, meu mouse não está aparecendo na tela, e fica muito fácil, ó, de eu fazer a navegação. Ah, quero voltar, Ctrl Shift, opa, peraí, quero voltar, então, eu vou clicar em Shift Tab, cadê o meu Shift Tab, ó, e eu voltei, tá? Voltei, quero entrar em reservas, vou clicar no Enter, tá? Então, fica muito fácil, a gente também tem, né, as setas que podem auxiliar, ó, vou clicar no Tab, então, facilmente eu consigo, vou voltar porque eu quero efetuar uma reserva. Então, através também, pessoal, das teclas aqui do nosso teclado, a gente consegue ter uma navegação intuitiva e, é claro, ele vai fechar automaticamente ao perder o foco, né? Tornando, então, mais fácil essa navegação. Gostaria, então, de saber se vocês já sabiam, já conheciam dessa navegação intuitiva através do teclado aqui dentro da DeskBee, pessoal. Alguém já utilizou? Alguém conhecia disso? O meu público hoje está tão quietinho, está tão envergonhado hoje. Só tá acanhado hoje. Hoje o meu público está totalmente quietinho. A Pri não sabia, achou legal, o Guilherme também. Que bacana, pessoal. Então, depois, é claro, a gente tem a nossa webinar gravado. Se vocês quiserem também, depois eu disponibilizo os slides para vocês, para que vocês possam compartilhar aí também internamente sobre essa navegação intuitiva. Então, são teclas simples, né, pessoal? A gente tem o tab, que vai
aí, né, selecionando, destacando o que a gente precisa. O Enter, então, vai me levar, né, vai selecionar aquilo que eu desejo, e o Shift Tab vai acabar retornando, né? Ah, passei da reserva, quero voltar, Shift Tab, consigo subir, consigo voltar. Então, apresentando aí que a ideia da DeskB realmente é torná-la cada vez mais acessível. Para a gente, então, pessoal, finalizar, como eu falei, o nosso compromisso é sempre não só com vocês, gestores, tornando a ferramenta cada dia mais, né, intuitiva, mas também trazer essa acessibilidade, né, facilitar aí na questão contínua, né, das funcionalidades, proporcionando sempre a vocês uma inclusão e tornando cada dia a ferramenta, né, mais gostosa de ser utilizada. Então, a gente opta aí por trazer essa novidade para vocês, dentro, é claro, da DeskB. Eu acredito que muita gente não conhecia do teclado, né, acessível aí, então é uma outra ferramenta para quem conta aí com pessoas, né, que não utilizam do mouse. E aí, o intuito também é entender, é saber como é que está sendo utilizado a DeskB para suas equipes com acessibilidade, com esses diferenciais, para que a gente sempre possa estar evoluindo e melhorando aí com as questões relacionadas à visibilidade, ao acesso dessa sua equipe diferenciada. Pessoal, alguém quer nos trazer alguma para a gente poder fechar? Algum comentário? Tá todo